Paz do Senhor Jesus, meus amados irmãos em Cristo Jesus, que a graça e a paz, que excede todo o entendimento, esteja com todos vocês que têm me acompanhado aqui neste canal. Meus amados irmãos, antes de eu estar lendo a palavra, eu postei um vídeo recentemente falando de uma visão que eu tive, duas visões na verdade. Foi algo muito lindo e muito forte. E numa da visão que eu contei para os irmãos, uma senhora muito calma, muito branda, ela falou comigo que ia me mostrar os mistérios de Deus, mostrar a nova cidade, a cidade santa, que é a Nova Jerusalém. E ali eu pude ver uma cidade, eu não tenho sabedoria para poder descrever para os irmãos, a qual quando eu voltei, eu já não tinha mais vontade de ficar aqui, eu queria retornar para lá, muito mesmo. E ela disse que não é possível, e eu insisti em dizer ali se um dia eu ia para lá, eu queria saber se eu ia voltar para lá. E ela falou se eu perseverasse até o final, que eu ia voltar para lá. Pois bem, alguns irmãos falaram assim, mas pastor, essa mulher representa Deus, tipifica Deus? Irmãos, eu acredito que sim. Certamente só Deus ele tem um poder de autoridade para poder mostrar o que ele quiser e fazer o que ele quiser. Ele é o supremo Deus, está acima de tudo. Só que muitos, quando falam Deus, eles lembram de uma figura masculina. E não é, irmãos. A Bíblia diz que nós somos a imagem e semelhança de Deus. Se eu pareço com Deus, a minha esposa, que é feminina, que é a imagem e semelhança de Deus, também parece com Deus. Você parece com Deus. Então, a gente não pode definir como que Deus é, se é masculino ou se é em termos de feminino. Fala assim, Deus é uma mulher, Deus é um homem. Deus, ele tem um pouquinho de cada um de nós, porque nós somos a imagem e semelhança de Deus. Então, quando Deus ele quer se revelar para alguém, ele pode se revelar em forma de um homem, ele pode se revelar em forma de uma mulher, ele é Deus. Então, quando Deus quer ilustrar e tipificar algo, como nessa visão que eu tive, é uma senhora de cabelos brancos que falava comigo. E eu entendi que foi algo de Deus que queima no coração da gente o desejo de buscar mais a Deus. Aquilo que o inimigo tenta nos enganar, nos afasta de Deus e deixa até muitas pessoas loucas, porque pensa que é Deus que está revelando ou Deus que está mostrando e não é Deus. Então a pessoa fica doida, a pessoa se perde, como muitos. Já viu pessoas que parece que deu tanto a Bíblia, teve tanta visão, ficou doido, porque não foi Deus, irmão. Tudo que você faz pela direção de Deus é saudável. Tudo que você faz pela direção de Deus vai edificar a sua fé, a sua vida. Então eu quero que você entenda isso aqui, que você precisa sempre ter esse discernimento e direcionamento de Deus para a sua vida. Irmãos, a mensagem que Deus ardeu em meu coração para poder deixar para os irmãos, livro de Hebreus, capítulo 12, versículo 14. Segui a paz com todos e a santificação sem a qual ninguém verá a Deus. Aproveitando o engate aqui, para poder falar das coisas celestiais, as coisas do céu, é necessário, meus irmãos, que a gente venha se santificar todos os dias, que a gente venha estar buscando a presença de Deus todos os dias da nossa vida, se aproximando de Deus, fazendo a oração que aquele jovem rico fez. Senhor, o que eu hei de fazer para poder herdar a vida eterna? Todos nós temos que fazer essa pergunta para Deus. O que eu tenho que fazer, Senhor? Então o Espírito Santo de Deus, ele vai começar a te conduzir, te orientar, vai começar a te ajudar para que você venha andar pela direção do Senhor, para que você não venha andar pela sua própria direção, para que você venha ser governado pelo Espírito Santo de Deus, não ser governado por você mesmo.
Então é só o que a Bíblia diz: seguir a paz com todos. Eu não posso ter inimizade com meus irmãos. Muitos confundem a gente não ser complacente com coisas erradas com inimizade. O apóstolo Paulo, ele vai dizer bem assim: não me tenha como inimigo de vós, porque eu falo ou porque eu prego a verdade. As pessoas tinham o apóstolo Paulo como inimigo, muitos, porque ele pregava a verdade. Mas ele não é inimigo deles. O fato de eu não concordar com as atitudes de algumas denominações, com a atitude de alguns pastores, não quer dizer que eu não tenho paz com eles. Eu não concordo com a maneira que eles ensinam e doutrinam as suas igrejas, mas eu tenho paz com eles. Eu tenho paz com todos. Por quê? Porque eu não estou procurando inimizade. Quem prega a verdade ajunta para si inimigos, mas não é intuito de quem prega a verdade amontoar para si inimigos de maneira alguma. Mas muitos se denomina inimigo daquela pessoa, porque acha que ela está confrontando ela e não é. Então, tem pastores, colega meu, que a doutrina do ministério deles não é que nem a minha. E eles me conhecem, sabem que eu não abro mão, porque eu acredito no que Deus me deu. Eu acredito no que Deus falou comigo. Eu acredito nesta palavra, nesse evangelho genuíno. E eles têm a maneira deles de doutrinar o ministério deles. Eu não concordo, mas também não sou inimigo deles. Tenho a paz com todos. Seguir a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá a Deus. Santificação, não falar, irmãos. O nosso vocabulário não pode ser vocabulário mundano, não. O nosso vocabulário tem que ser vocabulário santo. Nossas palavras não podem ser palavras que venham trazer escândalos, palavras torpes, não. É para a Bíblia. Ana, quando ela teve Samuel, e no capítulo 2 ela fez um voto com Deus, ela falou: Senhor, da boca da tua serva não vai sair mais palavras torpes. Então entenda, santificação no nosso espírito, na nossa alma, conexão com Deus, jejum, oração, vigilância, santificação nas vestes. Paulo vai orientar Timóteo. O livro de Timóteo vai dizer, capítulo 2, versículo 9, que as mulheres venham se vestir com ordem e com decência, com pudor, com modestia. Então, é necessária a santificação do corpo. O nosso corpo é templo e morada do Espírito Santo de Deus. Eu não posso dizer que tem um Espírito Santo de Deus e se comportar como Jezabel, como Dalila, como mulheres que usou seus corpos para poder ser objetos de provocação de sensualidades. Mulheres que eram vaidosas ao extremo. Mulheres que a vaidade estava acima. Então, roupas vulgar que provoca lascívia. Hoje, irmãos, muitos já não querem mais pregar sobre isso. E a gente sabe que a sensualidade, a gente sabe que roupas vulgar, que provoca lascívia, que atrai olhares e pecados, porque querendo ou não, irmãos, muitos falam: se o teu olho for ruim, todo o teu corpo é ruim. É porque o olhar não tem como, irmão. A pessoa está andando toda vulgar, ou um homem, com roupas impropícias, que não é de um cristão, e quer dizer que está tudo certo, tudo bem. Negativo, irmão. O cristão se veste com ordem e com decência. Que dificuldade que muitos têm de entender isso. Só vê o povo nas redes sociais passar a mão na cabeça do povo. Falando que Deus só quer o coração. Deus não é cardiologista para ter só o coração, não, irmãos. Jesus, quando morreu na cruz, não foi só pelo nosso coração, essa bomba de sangue que está aqui, não. Como é que o povo tem a dificuldade de entender isso? Porque, na verdade, muitos se sentem bem andando de uma forma vulgar,
andando de uma forma provocando lascívia e olhares, atraindo olhares. Então, muitos gostam disso. É por isso que muitos não querem entender ou entendendo, mas não quer compreender, ou compreendendo, mas não quer aceitar. Essa é a verdade, irmão. Essa é uma pura realidade. Estamos vivendo em tempos que o pecado está normalizando em muitos lugares, em muitas igrejas. Pastores têm medo de pregar contra isso, com medo de perder membro, com medo de perder seguidor. Ah, meus irmãos, misericórdia. Temos que anunciar a verdade, seguir a paz com todos e a santificação de corpo, alma e espírito, porque senão não vai ver ao Senhor, não vai encontrar com o Senhor de maneira alguma. Temos que pregar salvação. Jesus pregou salvação, os discípulos pregou salvação. Temos que pregar salvação. Este mundo vai ser consumido pelo fogo. Este mundo vai se acabar, irmãos. Tudo aqui é momentâneo e passageiro. A gente não pode trocar a nossa eternidade com Deus por momentos de prazer que essa terra nos proporciona, não, irmãos. Devemos estar constantemente buscando a presença de Deus. Aí porque muita liderança, muitos pregadores, muitos cantores estão aí nas redes sociais dando mau testemunho, dando de qualquer jeito. Aí uma multidão de gente, Maria vai com as outras, está indo aí no embalo desse povo. Nós não é Maria vai com as outras, não, mas é Maria vai com Jesus e com os princípios bíblicos, irmãos. Pecado ainda é pecado, Bíblia ainda é Bíblia, santidade ainda é santidade, verdade ainda é verdade, céu ainda é céu, inferno ainda é inferno, juízo de Deus ainda é juízo de Deus, condenação ainda é condenação. Deus é amor, mas Deus também é fogo consumidor, irmão. Deus também é justiça. O sangue de Jesus tem poder. O povo cada dia mais está afastando de Deus, perdendo a visão espiritual, cada dia mais está aceitando a frieza, o pecado, tomando de conta, está conformados com uma vida fria, uma vida sem presença, sem poder de Deus, sem sede por Deus. Que Deus tenha misericórdia, irmão, da nossa geração. Eu não vou generalizar, porque tem muitos homens e mulheres que estão aí pregando a palavra genuína, pregando o reino do céu, pregando salvação, pregando renúncia, pregando, buscar em primeiro lugar o reino do céu e a justiça de Deus, que as demais coisas vos serão acrescentadas. Que Deus te abençoe, meus irmãos. Guarde essa palavra no seu coração, em nome de Jesus.